Guerreiro, em 1908, um jovem repórter com apenas 25 anos foi recrutado para uma missão muito importante. Ele teria que entrevistar as mentes mais bem-sucedidas da sua época. E dado que ele aceitou esse desafio, ele teve a sorte de conhecer nada menos que Andrew Carnegie, na época o homem mais rico do planeta. Andrew Carnegie, em sua entrevista, que deveria durar apenas 3 horas, fez com que o jovem passasse a noite em sua casa para seguir a entrevista no outro dia. Andrew Carnegie viu algo de especial nesse jovem e no final de sua entrevista ele fez um desafio. Se esse jovem estaria disposto a passar os próximos 20 anos estudando as leis da realização pessoal. Então seja muito bem-vindo ao Milionário Dojo, espaço de treinamento dos guerreiros da liberdade financeira. Já vai tascando seu dedo no joinha aqui embaixo, já se inscreve, ativa o sininho e assim você não perde nenhuma novidade aqui nesse canal. Guerreiro, imagina você recebendo essa oportunidade imperdível. O nome desse jovem era Napoleon Hill e no final da entrevista ele foi desafiado. Quando Andrew Carnegie fez essa proposta para ele, ele não sabia, mas debaixo da mesa Andrew Carnegie tinha ali um cronômetro e ele tinha que tomar a decisão de fazer ou não aquele projeto e ele tinha apenas 60 segundos para aceitar aquela proposta. Caso contrário, Andrew Carnegie não se tornaria o futuro mentor desse jovem. Como ele aceitou esse desafio de maneira rápida, ele não sabia por que ele aceitou esse desafio, mas ele realmente passou os próximos 20 anos estudando os homens mais poderosos da época. Existem muitas controvérsias com essa história, mas diz que ele passou a entrevistar os 500 homens mais bem-sucedidos, que talvez tenha até instruído alguns presidentes. A gente não sabe como a história aconteceu, mas a gente sabe que em 1928 ele lançou um curso no formato de um livro também, As Leis do Triunfo, as 16 lições práticas para o sucesso, que depois acabou resultando no livro, que depois da Bíblia é o segundo livro mais vendido de todos os tempos, Quem Pensa Enriquece. Esse livro provavelmente influenciou mais pessoas a ser bem-sucedidas, a se tornarem empreendedores do que qualquer outro autor ou livro nesse planeta. Já são mais de 90 anos de história que esse livro foi criado e com ele também muita gente, assim como eu, vem decidindo realmente pensar e enriquecer. Napoleon Hill disse uma vez que a imaginação é a força mais maravilhosa, miraculosa e inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. E não é de se assustar ler uma frase dessa do Napoleon Hill, sendo ele o mentorado do Andrew Carnegie, que tem uma frase que diz assim: a melhor forma de você se preparar para o futuro é concentrar toda a sua imaginação e entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje. O que eu quero dizer com isso? Muita gente desperdiça a maior força que tem interna, que é a imaginação. E por que isso acontece? Diariamente nós nos deparamos com pessoas que mandam você concentrar a sua atenção em outra coisa, em outro sonho, e não no seu objetivo, no seu sonho, na sua meta. Então, se você quer dobrar o seu salário, se você quer conseguir aprender a investir, se você quer realmente construir um patrimônio e conquistar a liberdade financeira, você precisa usar a imaginação. E eu não sabia disso por muito tempo. Para você ter uma ideia, só depois de 2017 que eu fui estudar o livro Quem Pensa Enriquece. Eu era muito mais apegado às ideias do Gustavo Cerbasi, do Robert Kiyosaki, que também foram pessoas que foram inspiradas pelo livro Quem Pensa Enriquece, mas eu nunca tinha lido as obras do Napoleon Hill. Vendo que eu estudei as obras de Napoleon Hill mais porque eu fui estudar primeiro Bob Proctor, que nada mais, nada menos que está lendo o livro Quem Pensa Enriquece todos os dias nos últimos 60 anos, eu fui muito inspirado pelas ideias que ele foi aprendendo ali no livro, que ele foi
realmente aprendendo do Napoleão Hill através das obras do Napoleão Hill. O Bob Proctor vem há muito tempo fazendo esse estudo e aprimorando não só como executar esses ensinamentos, esse método que o Andrew Carnegie passou para o Napoleão Hill, que o Napoleão Hill pesquisou das outras pessoas bem-sucedidas, encontrou os principais fatores de sucesso, mas tem um centro principal que é a imaginação. Por quê? Tudo aquilo que você viu nesse mundo foi imaginado por alguém. Esse sofá que eu estou sentado aqui foi imaginado por alguém. A ideia de um cartão de crédito onde eu posso chegar numa empresa e pagar ali. Lembra que tinha os papelzinhos? Não sei se você é dessa época. E tinha que colocar o cartão num papelzinho, passar, escrever o valor da fatura ali, que ia ser cobrado no cartão. Hoje você nem toca o cartão na maquininha, já passa. Imaginar que você poderia ter criptomoedas, tudo isso foi da imaginação de alguém. Se você pensar que há 13 anos, uma pessoa, né, que se denomina Satoshi Nakamoto criou um paper onde ele pegou as tecnologias que ele encontrou na época, fez uma proposta de um dinheiro digital. E tudo aquilo começou aonde? Na imaginação dessa pessoa. Começou ali, explicitamente na cabeça dele? Não, ele já fazia parte de um grupo de estudo dos anarcocapitalistas que queriam fazer uma forma de transacionar o dinheiro sem que tivesse que passar pelo sistema financeiro, sem seguir as regras que mudam de acordo com as vontades e as necessidades de cada país, de cada governo. Ele queria uma regra clara, que pudesse ser seguida e não fosse burlada, não fosse possível ser fraudado, não pudesse ali criar dinheiro lá de infinito, não fosse criado pelos bancos, para os bancos. E ele pudesse ser um dinheiro feito por pessoas para as pessoas. Tudo isso o cara concebeu na imaginação dele. Várias pessoas foram atraídas pela ideia, vários programadores, a galera lá do Cyberpunks, eles compraram essa ideia e começaram a fazer um grupo de desenvolvimento de um software livre e depois de algum tempo conseguiram trazer a primeira versão do Bitcoin que está online até hoje. E foi tão bem pensado que mudar uma regra básica do Bitcoin hoje é muito difícil, porque conseguiu o consenso de todos os envolvidos e todos os mineradores, principalmente, para ativar uma função no Bitcoin não é uma coisa simples. E é muito bom que a regra não seja facilmente alterável, porque senão a gente não poderia confiar nesse dinheiro. Né? Como disse um outro economista, um outro pessoa ali das finanças tradicionais que disse: quem disse que vai acabar nos 21 milhões de Bitcoin? O código diz que vai acabar nos 21 milhões. A menos que a rede seja fraudada e realmente chegue a alguma coisa diferente. Eu estava conversando ontem com um amigo sobre computação quântica e o quanto isso pode ser arriscado para as criptomoedas, né? Chegar a um computador tão poderoso que consiga quebrar a criptografia das carteiras, que a gente não sabe se realmente vai ser resiliente a todos os possíveis ataques futuros que ele pode surgir. Mas até aqui foram 13 anos de muito ataque, foram 13 anos de muita tentativa de burlar, foram muita tentativa de realmente alterar esse sistema e no final das contas ele cada dia fica mais confiável. Já que os grandes bancos começaram a fazer parte, os seus clientes, né, começaram a pedir produtos que tivessem ali investimentos em Bitcoin, fizeram com que eles não tivessem mais como fugir se não participar. E eles só foram participar disso porque eles mesmos consideram que isso é uma coisa segura. Você imagina que eles iam colocar dinheiro de clientes deles sabendo que a rede pudesse ser facilmente quebrada? E tudo isso começou na imaginação de alguém. Várias pessoas pegaram essas ideias e começaram a criar outras versões de Bitcoin. E tudo isso foi da imaginação. Todos os problemas que o Bitcoin resolveu vieram de quebra com problemas novos que ele também criou, que ele não era capaz de resolver. Então veio o Ethereum, veio as stablecoins, foram vários problemas que foram criados porque o Bitcoin deu certo, né? E várias pessoas tentaram fazer outras versões do Bitcoin, mas no fim das contas o Bitcoin acaba sendo o rei nesse mundo e o mundo agora é das finanças descentralizadas. Você
consegue imaginar a quantidade de produtos e serviços que podem ser substituídos, podem evoluir com o advento dos contratos inteligentes? Você pode substituir todo o sistema de cartório que você paga horrores. Mas se você vê a quantidade de imposto, a quantidade de o valor que é para você simplesmente guardar um papel e receber uma assinatura de um advogado que conseguiu uma concessão através de um concurso para ele ser o fiador, né? Passa a confiança. Sendo que agora a própria blockchain, né, a forma de você armazenar os contratos descentralizados fizeram com que você possa confiar que aquilo que for feito num contrato ali não vai ser alterado. Os NFTs, que são a prova de que você é dono de um ativo digital, por que não um contrato digital de uma propriedade física como essa, baixando drasticamente os preços cartorários? Imagine a questão de seguro. Você pode fazer um seguro que automaticamente é dado algum sinistro, dado alguma coisa que aconteça num Oracle. Sabe o que é um Oracle? Oracle são empresas como a LinkedIn que fazem coleta e distribuição de informação que acontece no mundo real, como por exemplo geadas, temperaturas, nevascas. Imagine que você é um agricultor que quer proteger a sua plantação se tiver uma geada de tal temperatura por tanto tempo, você está assegurado. Eu não preciso mandar lá uma pessoa para revisar se aquilo aconteceu e que pode talvez falar, não, isso aqui não estava assegurado. Executou o contrato, está executado. Você recebe a parte que você tinha assegurado naquilo. Então você já não precisa mais confiar em terceiros, em pessoas que vão avaliar e aquele seguro. Então você pode confiar que aquele seguro realmente vai ser pago. Porque você confia nas cláusulas contratuais, não vai ter mais uma linhazinha ali embaixo que você não leu que invalida tudo. Porque você vai poder conferir aquele contrato. Ele, na verdade, é um software que vai se executar automaticamente. Você consegue imaginar as possibilidades que isso pode criar? Eu não consigo imaginar. Mas tudo isso tem a ver com a imaginação de pessoas que foram colocadas em prática. E esses processos todos imaginativos criaram um novo mundo. E você, como eu, como qualquer ser humano, tem uma capacidade criativa e inovadora de usar a imaginação. Se você não usar a sua imaginação, ela é como um músculo, ela vai se atrofiando. Tenta pegar um dia, amarrar o seu braço aqui, né? Alguém quebrou um braço, já deve ter passado por isso. Amarra ele aqui por um mês para você ver o que vai acontecer com todos os músculos que controlam a sua mão, o seu braço aqui. Você sabe que vai se atrofiar. Se você não usar a sua imaginação para começar a pensar, realmente pensar e criar uma coisa nova, criar o mundo que você deseja, você não vai realmente conquistar a sua liberdade financeira. E esse vídeo aqui é um convite para você correr atrás dos seus sonhos. E a única forma de fazer isso é você acreditar que você pode. Então, se alguém conseguiu acreditar que poderia mandar um carro para Marte, Tesla acabou de fazer isso, é porque é possível. Os 3 maiores empresários da atualidade da tecnologia estão falando de exploração espacial, coisa que já não se falava há mais de 50 anos. Uma vez, o presidente Kennedy chegou para o Wernher von Braun, que é conhecido como o pai do programa espacial americano, perguntou o que era necessário para você pegar um homem, colocar numa nave, levar ele para a Lua e trazer ele de volta sã e salvo em vida. Sabe qual foi a resposta dele? A vontade de fazer. Você só precisa ter a vontade, ter a coragem de fazer e ser diferente, que você pode conquistar absolutamente tudo. Esquece toda essa questão da sociedade, que você não é criativo, toda aquela fala que você coloca na sua API financeira, você coloca na API, na sua programação aqui, e joga no lixo. Fala que você vai conquistar a sua liberdade financeira, você vai começar a investir e vai e faz. Tudo aquilo que você programa, que você vai lá e executa, seu cérebro acredita como verdade. Então fica aqui essa dica, esse vídeo, para trazer essas informações. Se você ainda não leu o livro Quem Pensa Enriquece, você realmente está desperdiçando uma grande oportunidade. Se você não gosta de ler, a maioria das pessoas não gosta de ler, procura os audiobooks desse livro aqui no YouTube. Tem muita gente falando desse livro, tem um livro narrado, tem gente que fez aula capítulo a capítulo explicando como usar o livro Quem Pensa Enriquece.
tá? Se você quiser saber alguma dica de como aprender a pensar para enriquecer, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Esse canal tem o objetivo de ajudar você a programar a sua API financeira para você conquistar a liberdade financeira ainda jovem. Você gostou desse vídeo? Então se inscreve nesse canal, não perde essa oportunidade de receber as notificações de novos vídeos. Tasca o seu dedo do like se você não fez ainda, me ajuda a fazer o algoritmo do YouTube levar essa informação para mais pessoas. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.